Me chamo Lucas e, juntamente com minha noiva Ana, decidimos aproveitar um fim de semana na casa de praia da família do meu primo, o César. Convidamos nossos amigos, Pedro e Marina, para nos acompanharem na viagem. A casa, uma bela construção antiga à beira-mar, era normalmente alugada para turistas, mas naquele fim de semana estaria desocupada. Era a oportunidade perfeita para uma escapada relaxante. Ao chegarmos, fomos recebidos por Ricardo, o caseiro da propriedade. Ele era um homem de poucas palavras, com uma expressão cansada e postura retraída. A casa era linda, mas sua localização isolada, a cerca de 2 quilômetros da residência mais próxima, dava um ar misterioso ao lugar. O terreno era vasto, com a cabana de Ricardo a cerca de 100 metros da casa principal, escondida por árvores altas e uma leve neblina. "Se precisarem de algo, estarei na cabana", disse Ricardo, apontando para a direção da pequena construção antes de desaparecer na noite. Naquela noite, decidimos fazer um luau na praia. A lua cheia iluminava o mar com um brilho prateado, e a névoa começava a baixar levemente. Entre muitas conversas, fogueira e vinho, Pedro notou algo estranho. "Gente, olhem para a casa", disse ele apontando para as janelas do 3º andar, onde a luz acendeu. Todos olhamos, porém, antes que pudéssemos ver, a luz se apagou rapidamente. "Ah, Pedro, não tem nada lá, pois o César me disse que sempre deixa o 3º andar trancado, pois ficam coisas da família guardadas neste quarto", eu disse. Decidimos ignorar, brincando que Pedro já tinha bebido demais, mas a sensação de Pedro de ter certeza que não foi a bebida persistiu. No dia seguinte, Pedro, ainda descrente no que eu falei, foi até o 3º andar dar uma checada, mas realmente não viu nada. À medida que a noite avançava, o clima se tornava mais tenso. Uma forte névoa cercou a casa, tornando impossível ver a praia. Enquanto estávamos na sala de estar, ouvimos barulhos vindos do 3º andar, apesar de saber que estava trancado. Subimos até o andar e, ao chegarmos, vimos pela fresta abaixo da porta uma luz se apagar. Tentamos abrir a porta, mas ninguém conseguiu. Então eu disse que pela manhã iria falar com Ricardo, pois já era tarde, mas que tinha certeza que era a luz com mau contato. No dia seguinte, decidi ligar na cabana de Ricardo para perguntar sobre a chave do 3º andar que não foi entregue com as demais, mas não consegui contato. Resolvi ir até a pequena cabana onde Ricardo morava. Chamamos e, ao olhar pela janela, vimos que a casa estava vazia e parecia não ter sido habitada há dias. Eu disse ao grupo então que mais tarde voltaríamos à cabana. Foi então que o sol começou a aparecer e, de volta à casa, Marina subiu para o quarto no 2º andar para pegar seu livro e irmos passar o dia na praia, pois o dia estava ficando bom para relaxar à beira-mar. Então ela notou que as bolsas de viagem deles estavam fora do lugar, como se alguém tivesse mexido nelas durante sua ausência. Ela desceu correndo e chamou todos nós para ver e realmente estava bagunçado. Mas achei que ela combinou com Pedro para tirar a imagem dele de bêbado da noite passada. Ana e eu apenas rimos, mas Pedro e Marina ficaram sérios. À noite, enquanto todos tentavam relaxar assistindo a um filme, a energia caiu subitamente. Eu fui buscar velas na cozinha para não acabar com as baterias de nossos celulares. Foi então que senti uma mão no meu ombro. Virei rapidamente pensando ser um dos amigos, e então vi uma sombra alta bem atrás de mim, mas estava muito escuro. Fiquei tão assustado que comecei a gritar, e logo o pessoal chegou com as lanternas dos celulares, mas não vimos ninguém. Ficamos na sala e logo a luz voltou, e foi neste momento que Pedro e Ana decidiram fazer uma busca pela casa, enquanto Marina foi para o banho e eu tentava falar com o César, mas sem sucesso. De repente, um grito extremamente agudo tomou a casa. Era Marina que estava no banheiro e correu para a sala de estar, pálida e trêmula, dizendo: "Tem algo no 2º andar. Eu vi uma sombra escura passando no corredor enquanto estava secando os cabelos." Eu ri e, ainda não acreditando, disse a Pedro e Marina que estava perdendo a graça a tentativa deles de colocar medo em nós. Finalmente consegui falar com César, que pareceu confuso quando mencionei Ricardo. Ele, em desespero, gritou: "Não temos um caseiro chamado Ricardo.
Saiam agora enquanto chamo a polícia. Percebemos que algo estava terrivelmente errado e perigoso. Desesperados, resolvemos sair rapidamente dali, deixando tudo para trás. Entramos no carro e trancamos as portas, e antes de dar a partida, Ana, ao meu lado, apontou para a casa. No terceiro andar, a luz estava novamente acesa, e uma silhueta escura podia ser vista nitidamente na janela, olhando na nossa direção. Poucos minutos depois, vimos as luzes das sirenes da polícia se aproximando. Saímos do carro para encontrá-los na entrada da propriedade e expliquei rapidamente a situação. Depois de alguns minutos, um dos policiais apareceu na janela e sinalizou que encontraram alguém. Subimos correndo e vimos um homem bem alto sendo escoltado para fora do quarto. Era evidente que ele estava morando ali há algum tempo, pois encontramos a chave na porta pelo lado de dentro. Pouco depois, César chegou visivelmente atordoado. Ele nunca soube que alguém estava vivendo na casa e ficou espantado com a situação. Os policiais começaram a fazer perguntas, tentando descobrir mais sobre o homem encontrado. Quando mencionamos o nome do Ricardo, a expressão de todos ficou ainda mais confusa. Ninguém sabia quem ele era ou como ele tinha as chaves, já que as únicas chaves tinham sido passadas para mim por César. No final, apesar de muitas perguntas ainda estarem sem resposta, nos sentimos aliviados por estarmos seguros. Afinal, quem sabe o que poderia ter acontecido se ficássemos mais tempo na casa? Finalmente consegui um emprego depois de 3 meses de busca incessante. Aos 25 anos, pensei que minha vida finalmente estava entrando nos trilhos. Meu nome é Ana, e eu mal podia conter minha empolgação ao assinar o contrato para meu novo cargo de assistente administrativa. Moro sozinha em um apartamento pequeno, mas aconchegante, num prédio antigo sem portaria ou zelador, mas era desses condomínios de digitar senha na entrada, então só entravam moradores. Não era o lugar mais seguro do mundo, mas era o que eu podia pagar com meu novo salário. Estabeleci rapidamente uma rotina que parecia perfeita. Todas as manhãs eu acordava cedo, me arrumava e caminhava até o trabalho. Era um trajeto curto, apenas 15 minutos a pé, e eu adorava sentir o ar fresco da manhã enquanto andava pelas ruas ainda calmas da cidade. À noite, refazia o mesmo caminho, às vezes parando num mercadinho para comprar algo para o jantar. No início, me sentia segura e otimista. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um propósito, uma rotina, e parecia que as coisas finalmente estavam dando certo para mim. Foi numa terça-feira, cerca de 3 semanas após começar meu novo emprego, que notei pela primeira vez 3 homens parados na esquina, conversando em voz baixa. Não dei muita importância. Passei por eles e continuei meu trajeto para casa. Eles continuaram a conversa apenas olhando em minha direção, enquanto eu passava. Nos dias seguintes, comecei a vê-los com mais frequência. Às vezes pela manhã, quando eu saía para o trabalho. Outras vezes à noite, quando voltava para casa. Não era todo dia, e nem sempre os 3 estavam juntos, mas a presença deles começou a me incomodar. Eles nunca se aproximavam, sempre mantinham distância, parados em uma esquina ou caminhando do outro lado da rua. Mas eu podia sentir seus olhares, era como se estivessem me monitorando. Tentei mudar minha rota algumas vezes, mas eles sempre apareciam por onde eu passava. No início, tentei me convencer de que era apenas coincidência, mas uma sensação ruim crescia a cada dia. Comecei a olhar por cima do ombro com mais frequência, a andar mais rápido. O trajeto que antes era um momento de paz se tornou uma fonte de ansiedade. Uma noite, voltando do trabalho mais tarde que o normal, vi os 3 parados sob um poste de luz. Quando passei, um deles sorriu. Não foi um sorriso amigável, foi um sorriso que fez eu sentir medo de verdade. Naquele momento, tive certeza que não era coincidência. Corri o resto do caminho até em casa, tranquei a porta e não acendi nenhuma das luzes. Fui para o quarto e fiquei lá, quieta. Eu percebi que estava sendo vigiada. Numa certa noite chuvosa, ouvi passos no corredor. Não era incomum, mas algo no ritmo dos passos eram diferentes. Eram muitos, pareciam várias pessoas. E isso me deixou curiosa, porque o condomínio tem poucos moradores. Olhei pelo olho mágico e os vi passando em frente à minha porta. Os 3 homens que vinham me seguindo agora bem ali, no meu condomínio. A partir daquele dia, os ruídos se tornaram frequentes.
Passos arrastados no corredor tarde da noite. Sussurros do outro lado da minha porta, às vezes batidas leves, quase imperceptíveis. Era como se eles quisessem que eu soubesse que estavam ali, mas sem chamar a atenção dos outros moradores. Uma noite acordei com barulhos da maçaneta girando suavemente. Levantei e fui olhar pelo olho mágico. E lá estava um deles parado, encostado na parede de frente para meu apartamento e olhando diretamente para a porta. Ele sorriu, como se soubesse que eu estava olhando, e saiu andando, lentamente, sumindo no corredor escuro. Os bilhetes começaram a aparecer poucos dias depois. Pequenos pedaços de papel deslizados por baixo da porta. O primeiro dizia apenas: "Estamos de olho em você, Ana." Outros vieram, cada um mais perturbador que o anterior. Um deles estava escrito: "Sabemos quando você sai. Sabemos quando você volta. Em breve, Ana. Em breve." Comecei a dormir com uma cadeira encostada na porta. Verifiquei e reforcei todas as fechaduras, mas nada disso aliviava o medo que eu sentia. A cada ruído no corredor eu ficava tensa pensando se eram eles e o que poderiam fazer, porque não acreditava que apenas ficariam ali, olhando a porta nas madrugadas, apesar que não eram todas as noites. Na realidade, eu nunca sabia quando iriam aparecer. As noites se arrastavam intermináveis, o medo se tornou constante, e eu sentia que isso era apenas o começo. Eles estavam me desgastando lentamente. Eu não conseguia mais dormir, e noite após noite eu ficava deitada com os olhos abertos e ouvidos atentos a cada mínimo ruído. Quando conseguia cochilar, era apenas para ser arrancada do sono por pesadelos terríveis ou pelo som imaginário de passos no corredor. No trabalho eu cometia erros bobos, esquecia tarefas importantes. Meus colegas notaram as olheiras profundas, meu jeito distraído e nervoso. Meu chefe me chamou para conversar, preocupado com meu desempenho. Finalmente, num momento de desespero, fui à polícia. Contei tudo sobre as perseguições, os bilhetes e as invasões no condomínio. O policial ouviu pacientemente e se prontificou a fazer rondas no meu bairro. Por alguns dias não vi nem sinal dos homens. Respirei aliviada, pensando que talvez tudo tivesse acabado. Na semana seguinte, eles voltaram. Mais ousados, mais agressivos. Os bilhetes se tornaram muito ameaçadores. As tentativas de abrir minha porta, mais frequentes. E quando a polícia aparecia, eles simplesmente sumiam. Eu tremia ao abrir a porta para sair, temendo o que poderia encontrar do outro lado. Passei a empilhar móveis contra a porta à noite. Comprei sprays de pimenta e uma arma de choque. Mas nada disso tirava minha atenção. Presa no meu próprio apartamento, eu me perguntava se algum dia voltaria a ter a paz de antes novamente. Numa noite, quando saí do trabalho, há dias que já não os via mais, um dos policiais me abordou e disse que iria ficar de prontidão no local. Estavam achando estranho o sumiço deles. E, além disso, receberam as filmagens das câmeras do condomínio e foi me acompanhando até em casa. Nesta noite, eu estava bem relaxada sabendo que eu tinha uma escolta, e foi quando resolvi ver um filme. Já era bem tarde quando escutei uns barulhos e vozes altas, passos apressados. Ouvi os policiais gritando. Corri para a porta e olhei pelo olho mágico. Lá estavam eles, os 3 homens que haviam transformado minha vida num inferno, algemados e sendo levados pelos policiais. Um deles me disse que poderia ficar tranquila agora. Nas semanas seguintes, descobri que não era a única vítima. Esses homens eram parte de um grupo que aterrorizava mulheres sozinhas. E não era somente por puro prazer doentio, haviam casos horríveis. Apesar do alívio, resolvi me mudar. Pedi demissão do trabalho, empacotei minhas coisas e me mudei para a cidade onde meus pais moravam, num condomínio grande com porteiro e sistema de segurança direta com a polícia. Arranjei um novo emprego, fiz novos amigos. Lentamente, reaprendi a viver sem o medo constante. Claro, as cicatrizes emocionais permaneceram por um bom tempo.